Muito bem, boa tarde. A Rede Mais, afiliada à Record TV para o Sul, Norte e Zona da Mata de Minas Gerais, começa hoje, dentro do nosso Balanço Geral, uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. A série é aberta com o candidato do PSDB, Marcos Pestana, que está aqui do meu lado. Pestana é natural de Juiz de Fora, está na política há 40 anos, foi deputado por 2 mandatos e durante 7 anos foi secretário de Saúde de Minas Gerais nas gestões do ex-governador Aécio Neves. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral Sul de Minas. Boa tarde, Luiz Fernando, prazer enorme estar aqui na Record, no Alerta Geral, falando com os espectadores de tantas regiões importantes aqui de Minas Gerais. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Candidato, eu vou começar com uma pergunta bastante objetiva e eu sei que todos os candidatos têm uma resposta, cada um tem uma resposta diferente para isso, mas eu queria saber por que o senhor se acha preparado para assumir o governo do estado de Minas Gerais. Cada um tem jeito para uma coisa na vida. O Neymar para jogar bola, o meu Nascimento para compor músicas. O foco da minha vida sempre foi a vida pública, a administração pública. Eu sou economista, especialista em administração e finanças públicas e toda a trajetória, desde os 22 anos, eu me elegi vereador vindo da universidade antes de formar em economia, porque eu tinha sido presidente do Diretório Central dos Estudantes. E fui secretário de governo da prefeitura, vereador 6 anos, fui para Belo Horizonte ser secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Orçamento. Fui para Brasília, fui chefe de gabinete do Ministério das Comunicações. Fui vice-ministro do Meio Ambiente em 2002. Retornei a Minas, 8 anos secretário de Saúde, deputado estadual, deputado federal 2 vezes. Então, a minha geração enxergou na política a forma de transformar o Brasil. Nós olhávamos para o país e víamos muita injustiça e nenhuma liberdade. E a ferramenta disponível para isso é a política. Mais adiante, a gente viu que não bastava manifestar indignação ou protestar, tinha que pôr a mão na massa, tinha que usar a administração para ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, principalmente as que mais necessitam, as pessoas de mais baixa renda, mais fragilizadas, e o Brasil é um poço de desigualdades, é um dos países com a distribuição de renda pior do mundo, e essas pessoas dependem da educação pública, do transporte coletivo, dependem do SUS, dependem da infraestrutura. Então é através do poder, através da política que a gente pode ajudar essas pessoas. Então eu me sinto preparado, porque diferente dos meus adversários que estão aí na vida pública 6, 4 anos, eu tenho 40 anos de vivência. A minha vida é através da administração pública e da política transformadora, cuidar das pessoas, melhorar a vida de Minas e do país. O senhor tem noção do tamanho que é esse desafio? O senhor já conseguiu estudar a fundo, com detalhes, a situação financeira, a situação econômica do estado de Minas Gerais? A facilidade que eu sou professor de economia e com foco em finanças públicas e fui 8 anos da comissão da Câmara dos Deputados de Finanças e Tributação, eu conheço profundamente, fui secretário de Planejamento, Orçamento e Coordenação Geral de 95 a 98. Qual era conheço Eduardo Azeredo. Do Azeredo. Conheço o orçamento público de Minas com uma palma das mãos. Estudei profundamente os relatórios do Tesouro Nacional e Minas vive uma crise profunda. Não é verdade que a casa está em ordem e o trem nos trilhos. Eu provoco a todos que se interessarem em casa entrar no site do Tesouro Nacional. Eles têm um relatório de acompanhamento dos 26 estados e do Distrito Federal. E tem um ranking. Espírito Santo e Paraíba ganham nota A. Vários estados, nota B e C. Minas em último lugar, junto com Rio de Janeiro, com nota D. Então, nós temos uma situação de dívida de curto prazo, que é 1,5 vezes a receita de um ano. Nós não pagamos, nos últimos 3 anos e meio, a dívida, então está acumulando, vai ficar para o próximo governo
cerca de 50 bilhões, com B de bola, 50 bilhões de reais de dívida não paga, para o próximo governo pagar, para você, contribuinte, pagar. E nós temos um déficit previdenciário de 10 bilhões, que vai crescer nos próximos anos, vai sair da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, para subsidiar pensões e aposentadorias. Então, esse é um déficit crescente. Então, nós temos 3 problemas fundamentais: a dívida, o resto a pagar, a dívida com o governo federal e a dívida previdenciária. Isso não é coisa para amador. E eu conheço profundamente, eu tive uma reunião com a equipe do Tesouro Nacional para discutir o relatório. Não é fácil, a situação chama muita atenção, e a conclusão que nós chegamos: se Minas for muito bem administrada, com muita responsabilidade, daqui a 10 anos tem luz no final do túnel. Mas, fruto de 2 tragédias que comoveram o Estado, a tragédia de Mariana e de Brumadinho, há um orçamento paralelo de investimento. O acordo com a Samarco em Mariana ainda está em curso, houve divergência entre o governo e a empresa, provavelmente vai parar na justiça, e o acordo da Vale foi assinado. Eu tenho muitas críticas à formatação do acordo, mas gera mais de 30 bilhões de investimentos, fruto de uma tragédia, eu volto a dizer, um dinheiro extra. Não negociaram no contrato cláusula de correção numa inflação alta dessa. Quanto mais a empresa atrasar o cumprimento das metas, dos compromissos, menor é a restituição, a compensação que ela tem que fazer. E não colocaram uma tabela de referência. Então, há discussão sobre o valor de postos de saúde, de aterro sanitário, quando o custo que os prefeitos falam é X e a empresa fala que é 4X. Nós vamos retomar esse assunto daqui a pouco. Eu queria só voltar na questão financeira do Estado, que é um assunto importante. Uma das bandeiras desse atual governo, e é uma bandeira, inclusive, para a tentativa de reeleição, é a adesão ao regime de recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais, que para quem não sabe, gente, é um plano de trabalho que o Estado se compromete a adotar algumas regras, algumas medidas de um certo prazo e implementar uma série de situações para que o governo federal abra mão ou consiga abrir concessões fiscais e tributárias para tentar reequilibrar as contas do Estado. Basicamente é isso, né, candidato? O senhor é a favor da adesão do Estado a esse regime? Para o nosso espectador entender, e eu sou professor dessa matéria, né, há uma lei federal que regulamenta o tipo de renegociação da dívida entre os governos municipais e estaduais com o governo federal. O que aconteceu? E eu, pessoalmente, negociei a dívida, a primeira negociação, em 1997, no governo Eduardo Azeredo. Eu, Valfrido Marisguia, João Heraldo, Luiz Antônio, Luiz Schwartz, a equipe econômica da Fazenda e do Planejamento. Nós negociamos a dívida. O que aconteceu? Todas as dívidas, títulos no mercado do governo de Minas, operações de crédito de curto prazo, operações de crédito com BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Mundial, foram consolidados num contrato só, que era uma bagunça o Brasil. E o governo Fernando Henrique resolveu consolidar a dívida pública para ter controle sobre o endividamento, porque isso tem uma repercussão na vida do cidadão. Isso provoca inflação, provoca desemprego. Então tem que ter controle sobre o endividamento público. Então nós negociamos um pacotão, todas as dívidas, que eram todas fragmentadas, foram consolidadas num único contrato. É isso que trata o regime de recuperação fiscal. Agora, há uma confusão enorme, há uma má qualidade na discussão, porque Minas não tem que se ajustar para atender ao regime de recuperação fiscal. Minas tem que se ajustar para pagar as contas em dias e para poder fazer uma boa educação, melhorar o acesso e a qualidade no SUS, prestigiar nossas forças policiais e melhorar a segurança, cuidar das estradas que estão em petição de miséria.
não é para atender a lei da recuperação. Nós temos um dever de casa que é a gente com a gente mesmo. O regime, é óbvio que nós somos devedores. Uma coisa não pressupõe a outra? Eu sei, mas as pessoas invertem. É como se a gente tivesse produzido um ajuste, e eu dei uma descrição rápida sobre a encrenca que nós estamos metidos, a bomba de efeito retardado. Nós não estamos com a casa em ordem. Minas é um estado letra D, só junto com o Rio de Janeiro. Então nós precisamos consertar as finanças para continuar pagando a folha em dia, pagar a dívida, ter capacidade de investimento. E os governos do PSDB que eu participei pagavam tudo isso. Folha em dia, dívida em dia, tinham investimento. Nós fizemos 5.300 quilômetros de asfalto, levamos telefonia celular, 400 municípios que não tinham. Fizemos o PROOSP, quando eu era secretário de saúde, o PROOSP, o Saúde em Casa, o Viva a Vida Mãe de Minas. Nós tínhamos políticas públicas, investimentos, dívida em dia e folha de salário em dia. Atualmente, o governo não tem um programa de obras, não tem políticas públicas reconhecidas nacionalmente como nós tínhamos. A mortalidade infantil cresceu e as crianças de Minas, que eram primeiro lugar na educação, caíram para quarto, quinto. Então, assim, não tem políticas públicas, não tem programa de obras, não paga a dívida, só paga a folha em dia, que é uma vantagem em relação ao governo anterior, que desorganizou as finanças completamente. No fim das contas, o senhor é a favor ou contra o regime de recuperação fiscal? Eu sou a favor nos moldes, como fizemos em 97. Entendi. Minas é o estado, isso que está... A voz de Minas sumiu do cenário nacional. Esse aqui é o estado de JK, Tancredo e Itamar Franco. Minas sempre foi central. Nós não temos que ficar acuados, nós temos que pôr a força de Minas. Nós precisamos reunir os 53 deputados federais de Minas, os 3 senadores, e falar grosso com o ministro da Fazenda. E nós temos que esperar quem vai ser o próximo presidente da República. Pode ser que mude a lei de recuperação, mas é inevitável que a gente tenha um ajuste fiscal, não para ganhar medalha de responsabilidade fiscal, mas para poder fazer uma boa educação de qualidade, recuperar o primeiro lugar, fazer uma boa saúde, como na nossa época. Acabei de visitar o Hospital Bom Pastor, e está lá a ampliação do Centro de Atendimento ao Câncer, que nós fizemos na minha época através do PROSP. Então, assim, as polícias estão desalentadas, perderam a confiança no governo. As estradas, todo mundo que passa nas estradas estaduais sabe a buraqueira que está, e isso, imagina só, é ambulância trafegando nisso, transporte escolar que leva o jovem para a cidade maior fazer o ensino superior. Então, isso tudo tem a ver com o escoamento da produção, a condição da infraestrutura, tem a ver com saúde, por causa do deslocamento de ambulância das cidades menores para as cidades maiores, tem a ver com educação, porque no ensino superior os jovens se deslocam. Tudo isso tem um nó górdio que tem que ser desatado. É a crise fiscal, o desequilíbrio fiscal. Nós fizemos um ajuste profundo no governo do PSDB. Durante os 12 anos do governo Aécio Anastasia, nós pagávamos a dívida em dia, pagávamos os servidores em dia, os fornecedores em dia, tínhamos políticas reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, e, além de tudo, tínhamos um programa de obras que não se compara o nosso legado com os 8 últimos anos, onde não há. Eu visitei, Luiz Fernando, mais de 550 municípios. Conheço Minas muito bem. Eu sou o único candidato que já conheceu mais de 550 municípios. Eu tenho uma placa em cada um dos 853 municípios comemorando um avanço na saúde. Acabei de ver a placa lá no Hospital Bom Pastor. Então, assim, eu estou colocando a minha experiência, a minha vivência. Eu estava tranquilo no meu canto, pela primeira vez trabalhando na iniciativa privada. Meu foco sempre foi público.
Sempre quis cuidar das pessoas através da política e da administração pública. Agora eu estava lá, foram me convocar. Eu só posso fazer a minha parte. O resto é com o eleitorado, com a sociedade mineira. Eu estou colocando minha experiência à disposição de Minas numa situação que não é propriamente um prêmio ser governador de Minas, porque é uma crise para ninguém botar defeito. Na hora que cair a liminar do Supremo, que está segurando o não pagamento da dívida, na hora que cair lá que o ministro Barroso suspender o efeito, suspender a liminar, que é uma decisão provisória, ou você tem que pagar à vista, e é impossível, porque é 1/3, quase metade, aliás, de uma receita anual, ou você tem que entrar num regime de recuperação fiscal. Você não tem 3 alternativas, você tem essas 2. Então é complexo, só que pode mudar o presidente da República, pode ser que o Bolsonaro mude de opinião, ou que entre o Lula, que entre o Ciro Gomes, que entre a Simone, e que haja uma repactuação dos governadores. A nossa situação é mais grave, porque nós somos um governo nota D hoje, nota D, junto com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já entrou no regime de recuperação fiscal. Sim. No entanto, não está cumprindo os compromissos e está dando conflito do governo federal com o governo do Rio. Candidato, o senhor falou aí das bases do que se chamava na época do governo Aécio de choque de gestão, né? O senhor descreveu basicamente aí o que foi o choque de gestão. O que deu errado no choque de gestão? Deu errado na época, deu errado depois? Por que o Estado continua hoje nessa situação delicada que o senhor bem descreveu aí, mesmo tendo passado? E uma segunda pergunta para o senhor completar na resposta. O senhor pretende ou tem a ideia de fazer uma segunda versão do choque de gestão, caso seja eleito então? Olha, o nosso governo, que teve Aécio, Anastasia e depois Alberto Pinto Coelho, que concluiu os 12 anos de mandato desse ciclo do PSDB no Palácio da Liberdade, tem uma matéria da Folha de São Paulo em fevereiro de 2015, colocando Minas como no nível A. Minas estava... Nós entregamos o governo com todas as contas em dia. Veio aquela recessão do governo Dilma, que é a maior recessão da história de Minas e do Brasil. E o governador Pimentel sabia disso, porque era da equipe econômica do governo Dilma em 2012, 2013, 2014. Ele viu o cenário se deteriorando. Ele tinha consciência disso. E aí nós entregamos em dia. Mas, diante dessa recessão, não foi feito o choque de gestão e o ajuste fiscal que era necessário para responder às novas condições brasileiras, às condições nacionais, e resultado, desorganizou tudo. Atrasou pagamento para todo lado, com fornecedor, com servidor público, com empreiteiras, ficou devendo até o consignado do servidor, recolhia, era uma apropriação indébita, recolhia o empréstimo do servidor e não repassava para o banco. E ele era ameaçado de ir para o SPC e para o Serasa. Então foi caótica a situação. Então se deveu à não gestão correta durante a recessão de 2014, 2015 e 2016. E agora não houve um ajuste ainda. A única reforma que foi feita foi a reforma da Previdência, mas foi copia e cola. Foi o mesmo texto federal traduzido aqui em Minas. Não houve ousadia e criatividade. Então a encrenca está toda aí colocada. Por isso que eu falo que não é um prêmio ser governador, porque vai ser muito duro governar Minas nos próximos 4 anos, apesar de você ter esse orçamento paralelo de investimento, que infelizmente é fruto de 2 tragédias. E o choque de gestão tem que ser permanente. Nós temos que gastar menos com a máquina do governo e mais com o cidadão. É preciso ganhar produtividade. Por exemplo, na saúde nós temos o projeto de saúde 5.0.
Quer dizer, você tem que fazer mais e melhor com cada real. Muito bem, eu já vou pedir para a minha produção falar comigo aqui no ponto, só para eu saber o tempo que a gente tem de entrevista, para a gente controlar aqui e conseguir trazer todos os assuntos. Vamos falar de educação. O piso salarial do professor sempre foi um ponto sensível, né, nessa relação do governo do Estado com a categoria. Isso causou muito dissabor, por exemplo, à governadora Anastasia. O senhor acompanhou isso também de perto. Essa questão do piso não foi 100% adequada até hoje. Dentro da realidade financeira do Estado, o senhor acha possível chegar ao piso e manter esse pagamento, tornar isso sustentável para o professor? Nós temos que pensar a educação na ótica da criança e do jovem. Tudo isso vai ser derivado dessa decisão política de priorizar a educação. Só a educação transforma, Luiz Fernando. Saúde e segurança pública defende a vida, mas a única coisa que transforma a vida é a educação. De que nós estamos falando? Nós temos 1.800.000 alunos espalhados em 3.500 escolas, com o suporte de cerca de 80.000 professores. Para melhorar a educação, nós precisamos primeiro transformar a escola num espaço comunitário e não estatal. As famílias e a comunidade têm que abraçar a escola. Isso é fundamental para o desempenho das crianças e dos jovens. Em segundo lugar, para articular isso, temos que prestigiar as diretoras de escola. Elas que são líderes, temos que aliviar elas de burocracia e elas serem a grande liderança do processo de interlocução entre os professores, alunos, pais de aluno e comunidade. Temos que introduzir novas tecnologias. As crianças estão acostumadas com lan house, com internet, com joguinhos eletrônicos. Então é preciso que a sala de aula seja atrativa para as crianças e para os jovens. Então, o ensino médio, nós temos que evitar evasão, 30% de evasão em Minas. Com a pandemia agravou e nós temos que ganhar esses jovens e dar um ensino profissionalizante. Mas tudo isso, para dar certo, depende do professor. Eu fui professor de uma universidade federal, a Universidade de Juiz de Fora. Se você não tem o professor envolvido, mobilizado, motivado, não adianta, porque a qualidade acontece na sala de aula. Sim. Então eu vou ter um diálogo profundo, eu quero propor uma separação da questão sindical. Não me interessa se o professor é do PSOL, do PSTU, do PT. Eu quero dialogar. O problema salarial é comigo e com eles. Mas eu quero falar assim, olha, a negociação salarial, a questão do piso, nós vamos dialogar. O governador não vai terceirizar a interlocução. Eu vou receber os sindicatos, as associações. No entanto, eu quero fazer um pacto com eles. Não importa a coloração partidária. Professores, a conversa salarial, a conversa sobre remuneração e carreira é comigo. Mas vamos fazer um pacto e olhar a educação a partir dos olhos das crianças e dos jovens. Vamos entrar em sala de aula, vamos fazer uma aliança que não tem nada de política eleitoral, nada de ideológico. Vamos fazer um ensino de qualidade. A qualidade está caindo em Minas. Minas já ocupou o primeiro lugar. E mesmo assim, os primeiros lugares, comparados com a escola privada e com outros países, é muito ruim o desempenho. Sem isso, as crianças e os jovens, Luiz Fernando, vão ter, primeiro, a educação para a cidadania, para a convivência social. Mas também tem um aspecto de preparação para o mercado de trabalho. Esses jovens vão conviver com a economia do século XXI. Inteligência artificial, robôs, informática 5.0. Então, eles têm, infelizmente, os alunos de nona série que passam por avaliação não aprendem as operações básicas de matemática, não sabem decifrar um texto, não retiveram conhecimentos mínimos de ciência, química, física, biologia e não têm capacidade crítica de raciocínio filosófico para resolver problemas. Então, esse pacto eu quero fazer com os professores
E as 3.500 diretoras, o governador vai ter um contato permanente e direto com elas, porque as grandes transformações na educação acontecem no território firme do bairro, da cidade, não é em Belo Horizonte. Candidato, a gente está com 32 minutos e meio de reunião, de entrevista, a gente tem pouco mais de 7 minutos aí. Eu quero abordar ainda uns outros assuntos. O assunto que eu acho que é um assunto que o senhor domina pelo tempo que o senhor ficou à frente da pasta, que é o assunto da saúde, e é muito importante para as pessoas que estão em casa entenderem. Como o senhor avalia a gestão que foi feita da pandemia, em nível nacional e em nível estadual? Nós chegamos num nível aceitável de gestão? Aprendemos alguma coisa com isso que a gente pode levar para os próximos 4 anos? Olha, o SUS foi testado e aprovado. Os profissionais de saúde saíram com uma admiração enorme. Com todas as dificuldades, eles responderam ao desafio. Mas o desempenho brasileiro é desastroso. Eu queria fazer uma pergunta ao espectador. Não é blá 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 político, não é coisa... na ciência e na discussão profunda, você tem que se ancorar em evidências. O Brasil tem 3% da população mundial. De cada 100 pessoas que moram na nave global, no mundo, 3 são brasileiros. De cada 100 mortes na pandemia, 11 são brasileiras. Ou seja, há um descompasso. Se a gente tivesse uma gestão da pandemia mediana, o normal e inevitável seria ter 3 em cada 100 mortes. Não precisava ser nem igual à Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, China, Noruega. Se a gente tivesse no meio de campo, com uma gestão razoável, nós teríamos salvo cerca de 450, 500 mil vidas. O senhor fala de SUS 5.0, o que quer dizer isso? No seu programa de agregação de ferramentas tecnológicas, que a pandemia é o aprendizado da pandemia, é o lado bom da pandemia. A telemedicina, por exemplo, ela se aprofundou no SUS e na saúde privada. Então, é intensificar isso, os instrumentos de telemedicina, prontuário eletrônico, efetivar o cartão SUS, aprimorar o sistema de regulação que eu criei, avançar, porque através da incorporação de tecnologias de gestão, que tem a ver com choque de gestão tecnológico, você faz mais e melhor com cada real. O dinheiro é curto, o cobertor é curto no SUS. O dinheiro disponível é muito menor que as necessidades da população. Então, a pandemia podia ser, em vez da brigaria entre governo federal, governo estadual e governos municipais, poderia ter sido conduzida com um pilar fundamental do SUS, que é a cooperação interfederativa. Cooperação entre municípios, prefeituras, governos estaduais e governo federal. Infelizmente, se instalou um clima de conflito e não de cooperação. Isso tem muito a ver com o resultado, não é uma opinião. Eu dei um dado para vocês que vocês devem refletir. Nós temos 3% da população mundial, para ser preciso, 2,7%, e temos 11% das mortes. Então, é isso, um governo de qualidade defende e protege a sua vida e transforma a sua vida. Por isso, as pessoas estão muito desanimadas, desalentadas nessa eleição, não querem participar, mas, na verdade, você pode até não querer mexer com política, mas a política, inevitavelmente, vai mexer com a sua vida. Para a gente conseguir fazer o cronograma que a gente tinha proposto aqui, chamar as perguntas dos nossos colegas, eu tenho 3 colegas jornalistas de outros veículos, parceiros da Rede Mais, que fizeram perguntas para o senhor. Eu vou pedir para já rodar a primeira, que é com a pergunta do Márcio Borges, do Gilson Júnior, da Rádio Muriaé, da Zona da Mata. Candidato, sabemos que o problema das estradas é de competência do governo federal. O senhor sendo eleito, quais as prioridades para as nossas estradas que estão em péssimas condições? Inclusive, a BR-356, na ponte da Embaúba, é um anseio antigo dos moradores. Lembrando que essa via liga Muriaé à capital mineira.
Eu já vou até para a segunda pergunta, porque ela tem relação com essa, que é do nosso colega Márcio Borges, do portal Varginha Online, por favor. Candidato, o sul de Minas é uma das regiões que mais produz café no Brasil. E a escoação dessa produção é um dos grandes desafios do agronegócio, não só para o sul de Minas, mas também de todo o estado. Além disso, Varginha ela possui um dos maiores condomínios industriais e logísticos do estado, onde concentra grandes empresas que precisam também escoar a sua produção. O trecho da MGC 491 que liga Varginha a Três Corações, ele foi duplicado pela metade e a situação desse trecho também já não está um dos melhores, o que prejudica muito o transporte da produção de café e também desses produtos dos nossos centros de distribuição, localizado na cidade. Qual é a sua proposta para melhorar as questões do transporte rodoviário? Vou dar 1 minuto para o senhor responder essas duas perguntas. Gilson Márcio, como eu disse, a infraestrutura rodoviária tem a ver com saúde, com educação e com desenvolvimento econômico e escoamento da produção. Gilson, na verdade, as estradas federais são competência do DENIT, do Ministério do Transporte. As estradas estaduais são competência do governo de Minas e estão em pior estado. A CNT fez um diagnóstico que Minas é um dos piores estados em infraestrutura rodoviária. Nós temos que retomar o que fizemos. Nós não só fizemos o Proacesso, 5.300 quilômetros, ligando 219 cidades que não tinham asfalto, como nós tínhamos o ProMG de manutenção, não de contratação de tapa-buraco, mas um programa permanente onde a empresa ficava responsável por uma micro-região e cuidava da sinalização, da queda de barrancos, da qualidade da pavimentação. Então nós precisamos retomar o que hoje está em frangalhos, precisa se referenciar na nossa atuação do governo do PSDB. Agora, aqui em Varginha tem uma questão importante, além do transporte rodoviário, que é uma alternativa possível com o novo marco ferroviário de uma ferrovia da iniciativa privada. O novo marco ferroviário foi proposto pelo senador Zé Serra, do PSDB, foi aprovado pelo Congresso e permite investimento privado e seria uma grande alternativa porque Varginha é um grande polo de desenvolvimento industrial e do agronegócio e precisa receber uma infraestrutura adequada. Candidato, eu não vou fazer a terceira pergunta porque nós não temos mais tempo, mas eu quero dar 15 segundos para o senhor se despedir, agradecer mais uma vez a gentileza. Estamos aqui com Marcos Pestana, candidato do PSDB ao governo do estado de Minas, a primeira entrevista dessa série. Então, em 15 segundos, o senhor se despeça e fale diretamente ao seu eleitor nessa câmera aqui. Muito obrigado, boa tarde para o senhor. Faltam 23 dias para uma encruzilhada. Você pode pegar o rumo certo ou o atalho errado. E pode custar caro errar. Pode custar 4 anos de retrocessos ou uma geração inteira. Então, seu voto é a sua ferramenta para atuar sobre a realidade. É o futuro dos seus filhos, dos seus netos, é o nosso estado, é Minas Gerais que está em jogo. Eu tenho 40 anos de experiência e é isso que eu estou pondo à disposição de vocês. Vote consciente, compare, veja os debates, veja a televisão, e faça a escolha certa.